Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio das nossas aulas sobre direito empresarial. Fala o professor Francisco. E hoje então vamos dar continuidade ao assunto trabalhando sobre direito societário. Nossa primeira videoaula sobre o assunto. A videoaula de hoje um pouco mais breve, abordando apenas alguns aspectos introdutórios sobre a matéria, como a questão do conceito de sociedade, diferença de sociedade simples, sociedade empresária, nacionalidade da sociedade, tipos de sociedade e classificação das sociedades, para depois, nas outras videoaulas, abordarmos as sociedades em espécie, sociedades personificadas e sociedades não personificadas. Vamos lá? Vamos começar falando então a respeito do que se entende por sociedade. A sociedade, nos termos do artigo 44, inciso 2 do Código Civil, é concebida como uma das hipóteses de pessoas jurídicas de direito privado, certo? E o artigo 981 trata com mais detalhes o que se entende por sociedade. Artigo 981 do Código Civil. Celebra um contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e a partilha entre si dos resultados. Deste enunciado do artigo 981 do Código Civil, nós podemos extrair algumas características da sociedade, sobretudo conjugando ele com o artigo 44. Primeiro, que a sociedade é uma pessoa jurídica de direito privado. Portanto, as sociedades que nós estamos tratando aqui não são as empresas públicas, mas, sobretudo, as empresas privadas. São pessoas jurídicas de direito privado que estão sujeitas à legislação empresarial, ao Código Civil e à legislação específica destinada a esses tipos de pessoas jurídicas, certo? Segundo, o artigo 981, ele deixa muito claro também que a sociedade ela tem como seu objetivo último o exercício de atividade econômica e a partilha dos resultados dessa atividade econômica. Portanto, as sociedades elas possuem o fim, como seu fim principal, a obtenção e partilha do lucro do exercício da atividade organizada, que seria a empresa, como nós já estudamos nas últimas videoaulas. Essa partilha é realizada entre os sócios. Portanto, sociedade se presume que tem fins econômicos, que almeja o lucro. Deixa muito claro uma das características da atividade empresária, que é a onerosidade, a busca pelo lucro. E, por fim, uma terceira característica muito importante dentro do conceito de sociedade, que é a exigência de uma pluralidade de pessoas. O enunciado do artigo 981 deixa muito claro: celebra um contrato de sociedade pessoas. Nós vamos ver a seguir que tipo de pessoas são essas, bem como o que distingue então uma sociedade de uma associação. Uma primeira distinção que parte justamente deste fim econômico que a sociedade tem é a distinção entre sociedades e associações. Vejamos o artigo 53 do Código Civil. Constituem-se associações pela união de pessoas que se organizam para fins não econômicos. Portanto, a principal distinção entre as sociedades e as associações diz respeito à ausência de atividade econômica. Mais do que a ausência de uma atividade econômica, a partilha desse lucro, dos resultados dessa atividade econômica organizada entre os seus associados. Então, o fim último de uma associação
ele se distingue de uma sociedade porque ele não almeja o lucro. O lucro, o resultado econômico, ele pode até ser proveniente das atividades dessa associação, como a cobrança de taxas, mensalidades dos seus associados. Porém, essa cobrança não visa o lucro dos associados em si, mas um fim diverso, com a manutenção das próprias atividades da associação. Essa associação vai ter um fim que não é um objeto social, que não é o lucro, mas atividades como, por exemplo, de caráter recreativo ou beneficente. Aí nós temos como alguns exemplos de associação clubes sociais, clubes de esporte, clubes recreativos das cidades. Aqui na cidade onde eu moro tem um clube muito famoso, né, com muitas pessoas que fazem uso dos seus serviços, muitos associados. Né? Esse clube ele não tem um objetivo de lucrar com a atividade, partilhar este lucro entre os sócios, os seus associados, melhor dizendo. Mas ele tem o objetivo de, ao comprar mensalidades, apenas manter justamente este clube e expandir as suas atividades, as benesses que se traz para os seus associados. Pode ser o caso de uma associação beneficente, como a PAI, como a AMA, né, que destinam seus serviços ao auxílio a crianças, a pessoas com síndrome de Down, com autismo, ou seja, destacado nesse ponto a finalidade o que? Beneficente e não econômica, não onerosa, certo? Então a principal diferença entre sociedade e associação é que a sociedade tem como finalidade última, como seu objeto social principal, né, o lucro, enquanto que a associação ela tem um fim diverso do lucro. Vai ser alguma atividade de caráter beneficente, cultural, esportivo, recreativo, etc. Com relação à pluralidade de sócios, essa é uma característica que tem mais desdobramentos a serem observados. Por quê? Porque o artigo 971 do Código Civil ele determina que a sociedade é composta por pessoas. Que tipo de pessoas? Começa por aí. Podem ser tanto pessoas físicas, pessoas naturais, como eu, como você que está me assistindo, como pode ser o caso também de pessoas jurídicas de outras sociedades, que é o caso das famosas holdings, que são pessoas jurídicas, sociedades criadas para participar de outras sociedades. Essas holdings podem ser puras ou podem ser mistas. Puras são quando criadas apenas com o propósito de participarem de uma sociedade. Mistas quando possuem propósito, além de participar de uma sociedade, de realizar alguma outra atividade. Portanto, então, as pessoas que fazem parte de uma sociedade podem ser tanto pessoas naturais, pessoas físicas, como podem ser pessoas jurídicas, outras sociedades, holdings, certo? O que há de se observar é que a legislação ela proíbe, de modo geral, a formação de uma sociedade unipessoal em caráter originário. Porém, a legislação põe a salvo algumas exceções, como pode ser o caso de uma sociedade unipessoal de caráter acidental. O que é algo unipessoal? Uma só pessoa, um só sócio. Pode acontecer, por uma questão eventual, superveniente, um dos sócios, uma sociedade com apenas dois sócios, um dos sócios venha a falecer e reste apenas um, ou seja, fique alguém figurando naquela sociedade em caráter unipessoal, o que pela leitura do artigo 981 a princípio seria proibido, não seria possível. Porém, a legislação põe a salvo essa situação e admite em caráter temporário que uma única pessoa, por questões acidentais como essa do sócio que faleceu, ela fique como o único sócio de uma sociedade. Porém, ao dever de o sócio remanescente ele optar por uma dessas duas alternativas. Primeiro, o restabelecimento da sociedade, né, em caráter plural, dentro de um prazo de até 180 dias, sob pena de cessarem as atividades da sociedade. Segundo, a transformação
do registro da sociedade em empresário individual ou empresa individual de responsabilidade limitada, a EIRELI, que nós já discutimos aqui nas aulas anteriores. Então, o sócio remanescente, por conta de uma situação acidental, ele não vai figurar para sempre na sociedade como único sócio. Ele vai ter duas opções: ou ele restabelece a pluralidade de sócios no prazo de 180 dias, ou ele transforma o registro do sócio, faz uma averbação na junta comercial, para transformar o seu registro de sociedade em empresário individual, para ele exercer sozinho diretamente a atividade econômica, ou em empresa individual de responsabilidade limitada. Aí vamos dar leitura breve então do artigo 1033, inciso 4 e seguintes, que tratam da questão da necessidade de restabelecimento da pluralidade de sócios ou da transformação em outros modelos sociais. Artigo 1033. Dissolve-se, ou seja, põe fim à sociedade, quando ocorrer, inciso 4, a falta de pluralidade de sócios não reconstituída no prazo de 180 dias, aquela primeira hipótese. Então, o sócio remanescente tem que restabelecer a pluralidade. Parágrafo único, a segunda possibilidade: não se aplica o disposto no inciso 4, ou seja, a dissolução de sociedade, né? Caso o sócio remanescente, inclusive na hipótese de concentração de todas as cotas da sociedade sob sua titularidade, requeira no registro público de empresas mercantis a transformação do registro de sociedade para empresa individual ou para empresa individual de responsabilidade limitada, observado no que couber os artigos 1113 a 1115 deste Código. Então, a segunda hipótese, que é a de transformação do registro. E o que diz aqueles outros artigos ali? Artigo 1113. O ato de transformação independe de dissolução ou liquidação de sociedade e obedecerá aos preceitos reguladores da Constituição e inscrição próprios do tipo em que vai converter-se. Então, se você estava organizado enquanto sociedade e busca passar para a forma de EIRELI, você vai ter que se adaptar a todos os regramentos impostos à EIRELI, inclusive a formação de um capital social inicial, né, composto por 100 salários mínimos, certo? Então, a transformação do registro também importa, né, na necessidade de se adaptar às regras daquele novo modelo social, certo? Artigo 1115, também interessante destacar: a transformação ela não modificará nem prejudicará em qualquer caso os direitos dos credores. Então, não é porque você deixou de ser uma sociedade e se transformou no empresário individual que os seus credores vão ficar a ver navios, né? Os seus débitos, eles lhe acompanham nesse novo modelo social, né? Os seus credores continuam podendo lhe cobrar as suas dívidas pertinentes à antiga sociedade, tá? E existem então também algumas exceções. Como nós já vimos nas últimas aulas, o Estatuto da Ordem dos Advogados, né, o Estatuto da OAB, no seu artigo 15, ele permite a constituição de sociedade unipessoal de advocacia, uma das exceções à regra de 1981. E uma exceção mais recente, que decorre da Lei de Liberdade Econômica de 2019, é a sociedade limitada unipessoal. Os parágrafos 1º e 2º do artigo 1052 do Código Civil permitem que a sociedade limitada agora ela seja constituída a partir de um único sócio. Artigo 1052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital. Parágrafo 1º, que é aí onde nos interessa nesse ponto: a sociedade limitada pode ser constituída por uma ou mais pessoas, então pode ser em caráter unipessoal. Parágrafo 2º, se for unipessoal, aplicar-se uma documentação de constituição do sócio no que couber as disposições sobre o contrato social. Ok? Outra questão interessante em relação à pluralidade de sócios diz respeito aos sócios que forem cônjuges, que forem um casal, que forem casados, ou tiverem união, uma união estável, certo? Artigo 977. Faculta-se aos cônjuges contratar sociedade entre si ou com terceiros, veja bem, desde que não tenham casado no regime de comunhão universal de bens ou no caso de separação obrigatória. Então, regra geral, os cônjuges, as pessoas que são casados, que possuem união estável, elas podem formar entre si uma sociedade. Porém, a legislação, excetua dois tipos de regime de bens: comunhão universal e separação total.
Nesse ponto, então, existem muitos autores que são críticos dessa restrição do Código Civil em relação à formação de sociedade entre cônjuges. O que os autores denotam é que aqui o que se está protegendo não é o interesse da sociedade, não é a liberdade econômica, não é a livre iniciativa em si, mas sobretudo o regime de bens em si, que poderia ser descaracterizado em função de uma sociedade firmada entre esses cônjuges, né? Como é que você vai identificar a cota-parte de cada sócio no caso de uma comunhão universal de bens, que é um regime em que tudo que é meu é teu e tudo que é teu é meu, né? A princípio, ambos os cônjuges possuem compartilham de todos os seus bens, então não teria como se identificar a cota de cada um a princípio. Ou no regime de separação obrigatória, né, alguns bens eles acabariam se tornando unificados, fazendo parte do patrimônio da empresa em si, da sociedade, quando deveriam estar devidamente separados por obrigação legal, certo? Mas daqui se observa alguns pontos que chamam a atenção. Primeiro, a proibição do artigo 977, ela diz respeito à participação dos cônjuges casados participarem de uma mesma sociedade. O enunciado 205 do Conselho de Justiça Federal, ele deixa claro que nada impede que os cônjuges, mesmo que casados sob esse regime de bens, façam sociedade, constituam sociedade com terceiros, como já diz o enunciado 977, entre si ou com terceiros. Se for com terceiros, né, um dos cônjuges, ele pode firmar sociedade, mesmo que casado em comunhão universal de bens, separação total de bens, tá? O que não pode é que eles entre si, nesses regimes específicos, constituam sociedade. O segundo ponto a se observar: o artigo 977 diz respeito tanto à participação originária quanto à derivada. Então, esse impedimento diz respeito tanto aos cônjuges casados em comunhão universal de bens, separação obrigatória, eles constituírem uma sociedade na junta comercial, né? Eles criarem uma sociedade, como ao fato de um cônjuge casado sob esses regimes passar a integrar a sociedade que outro já participa, né? Então, pode ser tanto em caráter originário quanto em derivado. Deve-se observar essa restrição, esse impedimento. E, por fim, a proibição do artigo 977 se restringe às sociedades constituídas após a vigência do Código Civil em 2002, enunciado 204 do Conselho de Justiça Federal, né, por conta do ato jurídico perfeito, já tendo se concretizado à época da promulgação e vigência do Código Civil. Portanto, essa restrição diz respeito apenas às sociedades firmadas entre cônjuges posteriores a 2002. Outras duas observações bem pontuais a serem realizadas dizem respeito ao objeto social da sociedade e a personalidade jurídica dela. Primeiro de tudo, o objeto social de uma sociedade ele pode ser único ou diverso. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma sociedade ela pode explorar uma única atividade econômica, que seria o caso das ditas sociedades de propósito específico, SPE, né, que em alguns casos é requisito de lei que sejam organizadas enquanto tal, como no caso de parcerias público-privadas, né, a pessoa que vai ser beneficiada com essa participação público-privada, ela vai ter que constituir necessariamente uma sociedade com fins específicos, com propósito específico para explorar aquela atividade, né? Ou pode ser uma sociedade com fins diversos, em que a atividade econômica ela vai explorar nichos diferentes. É uma empresa de alimentação, ela pode explorar alimentação básica, ali, produção de determinado produto ao consumo geral, como pode criar uma linha fit, né, no ramo alimentar, ou pode ser uma empresa com fim específico. Turma da Baromba, pasta de amendoim limitado, o cara vai produzir só pasta de amendoim. Tá? E um segundo ponto, como mencionei, personalidade jurídica. A personalidade jurídica de uma sociedade ela tem início com um registro no órgão competente, que no caso de sociedades simples seria o cartório de pessoas jurídicas, cartório de registro de pessoas jurídicas, e no caso de sociedades empresárias seria a junta comercial do estado no qual ela vai explorar esta atividade econômica. Okay? Vamos falar então um pouquinho dessa distinção entre sociedades simples e sociedades empresárias.
Artigo 982 do Código Civil. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro e simples as demais. Tá? Então, a diferença básica é: sociedade simples explora atividade não empresarial. Sociedade empresária explora atividade empresarial. E o que caracteriza uma atividade empresarial, como nós já vimos nas videoaulas anteriores? Primeiro, profissionalidade daquela atividade, ela deve ser exercida em caráter habitual, não pode ser algo eventual. A onerosidade, seu objetivo último deve ser a obtenção e partilha de lucro. Terceira, a organização de fatores de produção, como capital, profissionais, ambientes, insumos, etc. E por fim, a circulação de bens e serviços. Então, essa atividade ela tem que visar o seu produto, a sua prestação, tem que visar o mercado de trabalho. Não pode ser para fins pessoais e não pode também ter um tom de pessoalidade que se sobressaia a essa circulação de bens e produtos, que é onde entra aquela exceção que nós já vimos das sociedades uniprofissionais, compostas por profissionais intelectuais, a exemplo do próprio advogado, do arquiteto, que, regra geral, são considerados profissionais intelectuais, cuja organização em sociedade deveria ser via sociedade simples, mas já vimos que existem algumas exceções, como nós vimos da sociedade unipessoal de advocacia, que é considerada uma sociedade empresária permitida por lei através do artigo 15 do Estatuto da Ordem. Tá? Então, uma sociedade empresária ela tem que observar todos esses requisitos de profissionalidade, onerosidade, organização de fatores de produção e de circulação de bens e serviços. Se não se observam essas características que são pertinentes à atividade empresarial, é considerado então sociedade simples. E, como a gente pode observar no artigo 972, existem exceções a esta regra, como é o caso das sociedades por ações, que sempre serão sociedades tidas como empresárias, e das sociedades cooperativas, que sempre serão tidas como sociedades simples. Ao exemplo que consta já no próprio parágrafo único do artigo 982. Independente de seu objeto, ou seja, do fim almejado pela sociedade, considera-se empresária a sociedade por ações e simples a cooperativa. Ok? Então, salvo exceção legal, o registro da atividade ela vai ser realizada como sociedade empresária na junta comercial, se observam todas aquelas características pertinentes de uma atividade empresarial. E vai ser realizado o registro no cartório de registro de pessoas jurídicas, caso não se observe este tom de atividade empresarial. Caso que se sobressaia, seja sobretudo a pessoalidade do serviço oferecido e não os bens e os serviços postos em circulação em si. Certo? E com relação aos tipos de sociedade em si, o artigo 983 ele deixa muito claro: a sociedade empresária deve, ou seja, está obrigada a constituir-se segundo um dos tipos regulados entre os artigos 1089 a 1092 do Código Civil, e que nós vamos explorar alguns deles nas próximas aulas. Já a sociedade simples pode, ou seja, possui a faculdade, a possibilidade de constituir-se de conformidade com um desses tipos previstos entre os artigos 1039 e 1092 do Código Civil, e não o fazendo, subordina-se às normas que lhe são próprias. Então, a sociedade empresária ela tem a obrigação de optar por um dos tipos de sociedade legalmente previstos: sociedade limitada, sociedade anônima, sociedade cota de participação, etc. Sendo que não se admite um modelo de sociedade empresária de caráter atípico, não previsto em lei. Já a sociedade simples é o contrário. Elas podem fazer uso de um dos tipos legais de sociedade previstos pela legislação civil, ou, alternativamente, podem se constituir de forma atípica, fora desses tipos previstos pelo Código Civil, que seria o caso do que os autores denominam como sociedade simples pura.
sendo que, independente da situação, sempre que houver interesse público manifesto no que diz respeito ao objeto social da sociedade empresária, é necessário de autorização governamental para que o empresário ele explore esta atividade, como é o caso dos bancos, que por determinação legal precisam de autorização governamental para que sejam constituídos. E da mesma forma que a autoridade governamental ela pode autorizar a sociedade empresária com interesse, cujo objeto social tem interesse público, ela também pode cassar esta licença, como diz o artigo 1123 e 1125 do Código Civil. Artigo 1123. A sociedade que dependa de autorização do Poder Executivo para funcionar reger-se-á por este título, sem prejuízo do disposto em lei especial. Parágrafo único. A competência para a autorização será sempre do Poder Executivo Federal. E artigo 1125, que é o mais acho interessante nesse momento, ao Poder Executivo é facultado a qualquer tempo cassar a autorização concedida à sociedade nacional ou estrangeira que infringir disposição de ordem pública ou praticar atos contrários aos fins declarados no seu estatuto. Ou seja, se a sociedade que recebeu autorização ela violar o interesse público, violar a legislação ou explorar um fim que não coincida com aquele declarado, né, no seu registro, o poder público poderá sim cassar essa autorização, seja ela sociedade nacional ou sociedade estrangeira. E vamos falar um pouquinho então sobre a nacionalidade das sociedades. Com relação à nacionalidade das sociedades, deve-se observar a regra do artigo 1126 do Código Civil. É nacional, ou seja, brasileira, a sociedade organizada de conformidade com a lei brasileira e que tenha no país a sede de sua administração. Ou seja, independente da origem do sócio, do capital social, o que manda na definição da nacionalidade de uma sociedade como brasileira é o fato dela se constituir de acordo com as nossas leis e ter sede administrativa no nosso país. Então, nacional é toda a sociedade organizada de acordo com as leis brasileiras e com sede administrativa no país. Já a estrangeira é uma sociedade que não foi constituída de acordo com as leis brasileiras originalmente e que não possui sua sede administrativa no nosso país. Sendo que no caso da sociedade estrangeira nós temos que observar uma série de questões. Primeiro, a sociedade estrangeira ela depende de autorização para atuar no país, a sociedade em si, mas nada impede, salvo alguma exceção legal, nada impede que uma sociedade estrangeira ela participe como acionista de alguma sociedade anônima brasileira. Então, para atuar tem que ter a autorização. Para participar do capital social de uma sociedade anônima não é necessária autorização, salvo impedimentos legais. É o que consta no artigo 1134 do Código Civil. A sociedade estrangeira, qualquer que seja o seu objeto, seja independente do seu objeto social, não pode, sem autorização do Poder Executivo, funcionar no país, ainda que por estabelecimentos subordinados, podendo, todavia, ressalvados os casos expressos em lei, ser acionista de sociedade anônima brasileira. Ok? Segundo ponto a se observar para a atividade de uma sociedade estrangeira no Brasil. É necessário o registro da empresa da sociedade estrangeira na junta comercial do Estado membro na qual esta vai atuar. Artigo 1136 do Código Civil. A sociedade autorizada não pode iniciar sua atividade antes de inscrita no registro próprio do lugar em que deve se estabelecer. Ou seja, é obrigatório que, além de ter autorização do Poder Executivo, a sociedade estrangeira ela também faça inscrição, efetue o seu arquivamento no registro público competente, no caso, junta comercial, se tratando de atividade econômica, certo? Sociedade empresária. Terceira observação. A sociedade estrangeira se submete à jurisdição, ou seja, aos tribunais brasileiros pelos atos praticados no Brasil. Artigo 1137 do Código Civil. A sociedade estrangeira autorizada a funcionar ficará sujeita às leis e aos tribunais brasileiros quanto aos atos ou operações praticados no Brasil. Então, no que diz respeito às atividades da empresa realizadas no Brasil, a sociedade
estrangeira, ela vai ser julgada de acordo e pelos tribunais brasileiros. Outra observação importante: há uma necessidade de um representante permanente da sociedade estrangeira no país, no Brasil, para que ele responda pela sociedade estrangeira no nosso território nacional. Artigo 1138 do Código Civil. A sociedade estrangeira autorizada a funcionar é obrigada, não é uma faculdade, é uma obrigação, ter permanentemente representante no Brasil com poderes para resolver quaisquer questões e receber citação judicial pela sociedade. Parágrafo único. O representante pode agir perante terceiros depois de arquivado e averbado o instrumento de sua nomeação na junta comercial. Certo? Então é obrigatório que a sociedade estrangeira tenha um representante permanentemente aqui no Brasil para responder perante as autoridades públicas e perante terceiros. Certo? Outra obrigação: qualquer alteração contratual, estatutária, realizada no país de origem da sociedade estrangeira deve ser autorizado pelas autoridades nacionais para que tenha efeito no Brasil. Artigo 1139 do Código Civil. Qualquer modificação no contrato do estatuto dependerá de aprovação do Poder Executivo para produzir efeitos no território nacional. Então não é porque uma sociedade chinesa ela alterou o seu contrato social, alterou alguma disposição contratual, que aquela alteração vai ter efeito imediato no Brasil. Ela vai depender também de autorização, do nosso governo nacional para que ele tenha efeitos também no Brasil, aquela alteração. Seguinte: alterações, balanços, resultados e atos administrativos obrigatórios do país de origem devem ser registrados nos órgãos brasileiros, tanto da sede quanto das sucursais da empresa. Artigo 1140. A sociedade estrangeira deve, sob pena de lhe ser cassada a autorização para as atividades no nosso território nacional, reproduzir no órgão oficial da União, do Estado, se for o caso, as publicações que, segundo sua lei nacional, seja obrigatória fazer relativa ao balanço patrimonial, resultado econômico, bem como aos atos de sua administração. Então, aquilo que em seu país de origem a empresa é obrigada a publicar, a registrar nos órgãos competentes, esta mesma sociedade empresária também tem que fazer este mesmo registro nos órgãos nacionais, como a junta comercial. Então, se ela tem o dever de escriturar seu balanço patrimonial, seu resultado econômico lá na China, ela também vai ter que fazer essa mesma escrituração no órgão brasileiro, na junta comercial do estado ou dos estados em que ela vai atuar, sendo que isso se aplica também às suas sucursais e filiais, como diz o parágrafo único. Sob pena também de lhe ser cassada a autorização, a sociedade estrangeira deverá publicar balanço patrimonial e o resultado econômico das suas sucursais, filiais ou agências existentes no país, no Brasil. Tá ok? Um outro ponto importante também é que as empresas, as sociedades, melhor dizendo, estrangeiras, há a possibilidade de acrescentarem ao seu nome empresarial de origem os termos do Brasil ou para o Brasil, para caracterizar justamente as suas operações em território nacional. É o que possibilita o artigo 1137, parágrafo único do Código Civil. A sociedade estrangeira funcionará no território nacional com o nome que tiver no seu país de origem, ou seja, seu nome empresarial de origem, podendo acrescentar as palavras do Brasil ou para o Brasil, justamente para deixar claro que trata-se das operações daquela sociedade estrangeira no nosso território nacional. Ok? E por fim, ainda existe a possibilidade dessas sociedades estrangeiras se nacionalizarem, ou seja, transferindo sua sede administrativa para o nosso país e se constituírem totalmente de acordo com as leis brasileiras. Artigo 1141. Mediante autorização do Poder Executivo, a sociedade estrangeira admitida a funcionar no país pode nacionalizar-se, transferindo sua sede para o Brasil. Então, esses pormenores eles são sempre aplicados, sobretudo à sociedade estrangeira. As sociedades nacionais seguem em sua normalidade as regras gerais dispostas pelo Código Civil e legislação especial relativas à atividade empresarial das sociedades em si. Com relação à classificação das sociedades, vamos destacar
3 elementos de classificação, com relação à responsabilidade dos sócios, com relação ao regime de constituição e dissolução de sociedade e com relação à sua composição. Primeiro, com relação à responsabilidade dos sócios, a gente tem que destacar sobretudo que a responsabilidade da sociedade será sempre ilimitada, da sociedade em si, da pessoa jurídica, de direito privado. A sociedade sempre vai responder primeiro com todo o seu patrimônio. A responsabilidade dos sócios ela vai se estender tão somente e, só se for o caso, depois de esgotado o patrimônio da sociedade em si. E no caso, a responsabilidade do sócio ela poderá ser limitada ou ilimitada. Será limitada quando, uma vez esgotado o patrimônio da sociedade, se autorizado a desconsideração da personalidade jurídica, os sócios eles vão responder tão somente dentro do limite de sua cota de participação. Ou seja, você não vai responder por toda a dívida da empresa, mas sua responsabilidade ela vai estar limitada ao quanto você tem de participação dentro daquela sociedade de caráter de responsabilidade limitada. Já no que diz respeito a uma sociedade ilimitada, uma vez esgotado o patrimônio da sociedade em si, da pessoa jurídica, os sócios eles vão responder diretamente com o seu patrimônio pessoal, e sem limite, ou seja, sua responsabilidade para honrar com as dívidas da empresa não se limita à sua cota de participação, mas pode se estender por todo o débito em si da sociedade, ok? Mas lembrando, a responsabilidade da sociedade será sempre ilimitada. A dos sócios, pessoas físicas ou jurídicas que ele compõe, é que poderá ser limitada ou ilimitada de acordo com a modalidade social escolhida, por um tipo de sociedade escolhida pelos sócios. Com relação ao regime de constituição da sociedade e a sua dissolução, poderão ser sociedades contratuais ou institucionais. Contratuais são a regra geral no que diz respeito à constituição das sociedades e sua dissolução. E são aquelas que são constituídas através de um contrato social onde consta toda a qualificação da sociedade, dos seus sócios, bem como as cláusulas relativas à participação de cada qual, impedimentos, condições, etc. Sendo que é uma sociedade que vai ser registrada e vai operar de acordo com as regras específicas, ou melhor, regras gerais, da legislação civil. Tanto a sua constituição quanto a sua dissolução seguirá as normas do Código Civil, a exemplo da sociedade limitada. Já as sociedades institucionais, elas são constituídas por um ato institucional ou por um determinado estatuto e são dissolvidas de acordo com as regras previstas pela Lei 6.404 de 76. A grande diferença para se destacar nesses dois modelos de sociedade, contratual ou institucional, é que nas sociedades contratuais, os sócios possuem muito mais autonomia no que diz respeito às disposições e à própria constituição, seu funcionamento da sociedade. Enquanto nas sociedades institucionais, pelas estarem mais amarradas à letra da lei, são sociedades em que os sócios possuem uma autonomia mínima no que diz respeito às suas relações sociais, à sua constituição, à sua dissolução. Já quanto à composição, podem ser sociedades de pessoas ou de capital. Sociedades de pessoas são sociedades em que a figura pessoal do sócio, as suas características, são de grande importância para a execução do objeto social da empresa. De modo que a entrada de um novo sócio naquela sociedade vai depender da autorização dos demais, porque o aspecto pessoal aqui pesa muito para que a empresa alcance o seu resultado. Já sociedades de capital são sociedades em que a figura do sócio é de segunda importância. O mais importante é, na verdade, o capital com que aquele sócio vai contribuir para as atividades da empresa em si, Então não importa a figura do sócio, mas sobretudo a sua contribuição para o capital social da sociedade. É exemplo da sociedade anônima, que é um exemplo tanto de uma sociedade de capital como de uma sociedade de caráter institucional. E claro, nesse último modelo de sociedade de capital, como o aspecto pessoal é secundário, mas sobretudo capital, a entrada de novos sócios na sociedade ela independe de autorização dos demais.
Então, pessoal, vamos rapidamente fazer um fechamento da nossa videoaula, hoje de forma mais breve do que habitual, já que essa nossa aula foi uma aula de fato introdutória sobre o direito societário. Foi para vocês darem uma respirada depois de algumas aulas mais teóricas, mais profundas, mais densas, a respeito de questões como estabelecimento empresarial, que a gente viu lá na época que estávamos debatendo sobre teoria geral do direito empresarial, tá? E nós vamos então explorar os assuntos relativos ao direito societário de maior densidade a partir já do nosso próximo encontro, onde vamos falar então sobre sociedades não personificadas e sociedades simples. Até lá!